Apesar de ser um dos relógios mais peculiares do catálogo da Seiko, o Seiko Alpinist SPB 121 é também um dos mais vendidos da marca. Na verdade, foi o relógio Seiko mais vendido que vimos durante a temporada de festas de 2025. Mesmo que seus atributos estranhos, listados como características, pareçam não funcionar juntos. De algum modo funciona, acertando em cheio, oferece 200 metros de resistência à água e serve como porta de entrada para os calibres 6, R35. Bem, no final do ano passado, a Seiko revelou uma versão aprimorada da fórmula, lançando 3 novas referências que compartilham muitas das características, como a SPB 121, elevando as especificações e o preço em algumas centenas de dólares. Bem, hoje eu tenho os 3 novos relógios em mãos, junto com o best-seller SPB 121, para discutir o que há de novo nessas peças, e considerar se os dólares a mais valem a pena em comparação com o SPB 121. Agora, ao começarmos aqui, vamos garantir que todos estamos na mesma página reconhecendo a importância do Alpinist. Já falamos sobre isso antes, mas é sempre bom começar por aí. O nome Alpinist surgiu no fim dos anos 50 como relógio de montanhismo com o Seiko Laurel Alpinist. E depois de muitos anos desaparecido do catálogo, o nome Alpinist voltou. Com o lançamento de 1995, o SCVF009, e mais significativamente com o SARB 017 em 2006. O modelo JDM posterior ganhou status de cult nos Estados Unidos, tornando-se um dos relógios mais amados entre os entusiastas. Ele acabou sendo descontinuado em 2018. No entanto, seu mostrador verde distinto serviu de modelo para seu sucessor, o SPB 121 em 2020, que aprimorou o conceito com um novo calibre. E, melhor ainda, distribuição internacional, tornando o processo de obtenção muito mais simples. A família Alpinist cresceu a passos largos desde então. Inclui uma versão com mostrador preto mais discreto, o SPB 117 e o SPB 155 de 38mm chamado Baby Alpinist, que não possui aro interno de bússola, mantendo proposta tradicional. E também tem o SPB 210 com tom dourado, os modelos de MT e outros estilos Alpinist para você se perder. Levando isso em conta, o SPB 121 é de longe o rei, sendo a escolha dos colecionadores para quem procura um relógio de campo com um visual não convencional e especificações aprimoradas. Então, por que a Seiko decidiu mudar o sucesso desse modelo e lançar uma nova geração? Eu realmente não sei a resposta para essa pergunta, mas isso é algo que a Seiko faz de vez em quando. Pegam um modelo popular, descontinuam ou seguem em frente com um sucessor. Vimos isso recentemente com o fim do cronógrafo Speed Timer SSC 813. No momento desta gravação, há rumores de que o SPB 121 pode estar fora de linha ou já descontinuado, restando apenas o estoque. Eu não sei disso com certeza no momento da gravação, mas é algo para ficar de olho, de qualquer forma. Esta nova coleção busca ser uma versão aprimorada do 121, trazendo várias melhorias, mas com preço de varejo maior. Agora, para organizar, quero começar apresentando corretamente essas novas peças. No final, discutiremos as diferenças entre as novas referências e o 121, facilitando o entendimento e apontando alguns prós e contras. Agora, para apresentar o novo trio, vamos garantir que entendemos os números de referência. Primeiro, temos o SPB 503. Esta é a versão com mostrador azul petróleo e pulseira. Depois, o SPB 505 com pulseira e mostrador preto. O 507 compartilha quase todas as características com o 121, com seu mostrador verde e pulseira marrom estilo reptiliano. Na experiência de uso, quase nada mudou. Você tem a caixa de aço inoxidável do trio medindo 39,5 mm de diâmetro, com uma distância entre as alças compacta de 46,4 mm. A altura da caixa foi levemente atualizada. O 121 tem 13,2 mm de espessura, não é fino, enquanto a nova série SPB aparece como meio milímetro mais fina, com 12,7 mm. Dito isso, não confirmei isso nas minhas medições com o paquímetro, pois 12,85 foi a leitura mais precisa. No pulso, eu realmente não consegui perceber tanta diferença em relação a como a espessura se apresenta no pulso. É sutil, está lá, mas é bem sutil agora. Mesmo com a redução, o novo Alpinist mantém resistência à água de 200 metros devido à coroa rosqueada na posição das 3 horas. O acabamento é similar ao modelo anterior, com escovação vertical nas asas e polimento de alto brilho no bezel. Detalhes da caixa e fundo transparente trazem um toque extra com o logotipo da montanha Alpinist e a inscrição da marca. A caixa agora conta com o revestimento super resistente da Seiko, presente em vários modelos da linha Seiko Lux Prospex, oferecendo proteção extra contra batidas e arranhões. Há poucas informações sobre as melhorias de dureza desse tratamento, mas especula-se que o processo da Seiko alcance cerca de 500 HV, o dobro da dureza do aço inoxidável comum.
O bisel giratório de bússola é operado por uma coroa de pressão às 4 horas, enquanto um cristal de safira com antirreflexo na parte inferior protege o mostrador. A lente de aumento da data, que divide opiniões, também permanece. Dito isso, dois aspectos provavelmente farão com que isso seja menos problemático para quem não gosta da lente. Primeiro, a data. O próprio disco da data muda de cor, com os numerais brancos em um fundo preto, contornados por uma moldura impressa, um estilo que segue a assinatura do SARB 017. Além disso, a ampliação da lente de aumento nos modelos mais novos parece ter sido reduzida. Aos meus olhos agora isso pode ser apenas uma impressão minha, mas eu estava olhando para ambos lado a lado, o SPB 121 e o 507, e percebi que o 121 parecia ter um nível de ampliação mais intenso. Isso pode ser em parte por causa da coloração do disco de data em si. Mas me diga você, pode olhar para ambos os relógios lado a lado. Vamos tentar fazer isso com um nível uniforme de enquadramento. Me parece que o 121 tem uma ampliação um pouco mais intensa. Mesmo que não seja o caso, prefiro a nova versão. Ela melhora a legibilidade sem sobrecarregar o mostrador com a lente Cyclops. Deve ser um meio termo para quem está dividido sobre incluir esse elemento. Os meios de fixação são praticamente iguais ao 507, com pulseira marrom de couro de bezerro com estampa de jacaré. A nova versão é um pouco mais escura. A pulseira tem acolchoamento pesado, que demora a se amaciar, e costura na cor correspondente. A pulseira se encontra em um fecho triplo, com o mesmo tipo de configuração reversa do 121. É uma configuração um tanto fora do comum, escolhida para manter o fecho deployant diretamente centralizado no parte de baixo do pulso. As pulseiras definitivamente ficam atrás, em ambos os casos, em relação ao restante do padrão incrível que essas peças estabelecem. Então, eu sugeriria que você aproveitasse ao máximo a largura de 20 mm entre as asas para experimentar uma variedade de opções diferentes. As versões preta e azul petróleo têm pulseira de aço inoxidável de 3 elos, ajustada por pinos, com visual conhecido, igual ao da série Alpinist. Também terá revestimento resistente. Os elos são sólidos, com acabamento escovado e laterais polidas, alinhando-se à proposta do relógio para atividades ao ar livre. Passando para os mostradores, os novos Alpinist estão disponíveis em 3 cores Sunray. Você tem o preto carvão, um azul petróleo brilhante e o clássico verde e dourado da família. Agora, as versões azul petróleo e preta trazem detalhes prateados no mostrador, não dourados. Esses dois também apresentam principalmente impressões brancas, com o mostrador preto oferecendo detalhes em vermelho no anel giratório da bússola e detalhes em laranja no azul petróleo. Isso o torna o mais chamativo dos três, enquanto o preto é o mais discreto e versátil. A variante verde elimina os elementos impressos em branco do SPB 121, optando por um tom dourado que harmoniza com o restante do mostrador. O conjunto de ponteiros estilo catedral também retorna, preenchido com grandes quantidades de Lumabrite para atividades noturnas. Não é na mesma quantidade que em algumas outras séries Prospex, mas vai brilhar excepcionalmente bem quando estiver presente. Os 3 mostradores têm pontos de lume na trilha dos minutos, numerais arábicos aplicados e marcadores em cunha para as horas com texto no mostrador. Também vemos mudanças significativas, sendo uma das principais o retorno do nome Alpinist bem no centro do mostrador. Ele fica logo abaixo da marca Seiko aplicada, abaixo das 12 horas, em uma fonte retrô que remete ao antigo Laurel Alpinist. O texto na parte inferior do mostrador também foi atualizado, ficando menor e no caso do mostrador verde, feito em dourado, para combinar com o restante das marcações. A linha superior é do Prospex X, e a inferior destaca a resistência à água de 200 metros mostrada no texto central. Às 6 horas é onde vemos a mudança, com a inscrição automático 3 dias, aludindo ao novo calibre que agora está dentro. O novo Alpinist é equipado com o calibre automático 6R55, sendo o sucessor do 6R35. Então o 6R55 é frequentemente usado pela marca. Ao passar de $1.000, ele surge em modelos como os King Seikos de entrada, algumas séries artesanais, Presag e mergulhadores Prospex, como o SPB 453, por exemplo. No papel, o 6R55 é mais uma atualização incremental do calibre 6R35. Agora com 3 dias completos de reserva de marcha, 72 horas em vez das antigas 70 horas. Não faz tanta diferença. A outra diferença mais perceptível nesses modelos vai ser o rotor em tom dourado, que é mais atraente do que o tom de aço do Alpinist anterior. Mas nenhum vai te impressionar tanto pela aparência. O 6R55 é um movimento de 24 joias que opera a 21.600 vibrações por hora, 3 Hz, compartilhando esses números com o 6R35.
A Seiko informa precisão de -15 a mais 25 segundos por dia, uma faixa bastante ampla. E eu testei um exemplar do 121 e do 507 só para ver se havia alguma diferença notável, mas realmente não consegui perceber nenhuma. Ao testar ambos no cronocomparador, eles superaram o padrão informado, algo comum na Seiko em relação à precisão declarada. Nas faixas, a posição mostrador para cima foi excepcional para ambos, quase perfeita, com algumas variações nas posições coroa para baixo e coroa para cima. Nos dois casos, nenhum calibre passou de 15 segundos por dia em qualquer posição. Isso é apenas evidência anedótica, então não tomaria como regra. Se você já usou o calibre 6R, sabe que o desempenho varia, podendo adiantar ou atrasar até 15 segundos por dia. Por isso a Seiko define essa margem. Sei que esse é um ponto comum de crítica ao analisarem esses relógios. Considerando que esses modelos são de entrada para esse calibre, acho que dá para relevar mais que em modelos próximos dos $2.000. Faixa usando eles. Outros recursos. Regulador Etacron. Corda bidirecional com Magic Lever da Seiko. E proteção contra choques dia-choque. O 6R55 possui rack, corda manual e data de ajuste rápido. Com resistência magnética de 4.800 amperes por metro ou 60 Gauss, conforme o padrão ISO 764 para magnetismo. Então, antes de compartilhar algumas das minhas considerações finais sobre esse difícil resumo de determinar o SPB 121 ou essa nova série, vamos dar uma olhada rápida nas diferenças que vem com o novo SPB 507, em comparação com o 121. Algumas dessas características também aparecem nas outras peças do trio, mas ao comparar o 121, o foco será principalmente no 507. Vamos documentar rapidamente essas diferenças. Primeiro, a caixa da nova série SPB é mais fina. Segundo, caixa e pulseira têm revestimento super resistente, aumentando a proteção contra riscos. Terceiro, a pulseira é um pouco mais escura no marrom do SPB 507. Em qualidade, costuma ser igual. 4. O aro da bússola e o minuteria do 507 agora são em tom dourado em vez de branco. Número 5. A cor do disco de data no novo trio tem numerais brancos em um fundo preto e recebe um contorno impresso como o SARB 017. E 6, talvez seja só impressão minha, mas me digam, olhem para os dois. A lente Cyclops parece menos intensa. Nas novas versões número 7, você tem a adição do texto Vintage Alpinist abaixo do 12. Em seguida, às 6 horas, o texto também é dourado. Agora sobre os 3 dias de reserva de marcha. E falando nisso, você tem o calibre 6R55 com rotor dourado. O próximo ponto de diferenciação é o fundo de caixa em safira, que recebe uma insígnia Alpinist em vez da básica Seiko Prospex, que está no SPB 121. E finalmente o preço. O SPB 121 custa $725 na pulseira, enquanto o SPB 507 custa $900. E então, para o SPB 503 e o 505, eles custam $995 na pulseira de metal, comparado com algo como o SPB 117, que parece ser um ponto de comparação melhor porque também vem com pulseira de metal, e custa $750. Então, em outras palavras, uma diferença de $175 nas opções com pulseira de couro, e uma diferença de $250 nas variantes com pulseira de metal. O tratamento de endurecimento será aplicado em mais partes dessas opções com pulseira de metal. Então, qual é a minha opinião final sobre essas mudanças? Bom, no papel, os relógios do novo trio são melhores. Vamos começar por aí. O aumento da dureza, as opções de mais cores e as melhorias marginais no movimento dão a esses modelos uma vantagem do ponto de vista estético. Também gosto um pouco mais das novas variantes, mas nada absurdo. Isso não seria decisivo. A cor do texto dourado no mostrador do 507 parece mais uniforme. E eu gosto de como eles diminuíram a intensidade do Ciclope e voltaram para a data preta com o texto branco. Pois esse era o espírito do SARB 017, meu primeiro Alpinist. As dimensões da caixa são quase iguais, mas o leve afinamento é bem-vindo. Agora vamos falar sobre o principal fator a considerar, o preço. O SPB 121 não é apenas a melhor proposta da Seiko, mas talvez seja a melhor proposta de relógio mecânico de uma grande marca. Hoje em dia, por menos de $1.000 a $125 é difícil de superar. E indo além, contando a seu favor, o SPB 121 pode ser encontrado consistentemente por menos, já que está posicionado como um produto que fica mais nessa área cinzenta, ele se encaixa nessa linha de produtos luxo e core. Às vezes você verá preços promocionais no 121. Em geral, a família Alpinist não tem um par perfeito, sendo um pouco estranha no estilo e em atender a vários requisitos. Para quem busca um relógio para o dia a dia com detalhes únicos e é novo na coleção Alpinist, o que eu recomendaria? Eu diria que se você tem dinheiro e quer ir atrás da melhor representação do Alpinist na linha contemporânea,
Para essa variação de 3 ponteiros, o 503, o 505 e o 507 são relógios superiores. Mas se você está nesse período em que o SPB 121 ainda está disponível e ainda não foi completamente descontinuado, e você consegue comprá-lo por menos do preço de varejo, vai ser bem difícil deixar passar essa oportunidade. E é um dos melhores negócios na relojoaria, então eu não hesitaria em provavelmente seguir esse caminho até que ele acabe. Mas aí surge outra questão. Se você já tem o SPB 121, que muitos possuem, ou outro Alpinist daquela geração, compensa fazer o upgrade? Provavelmente não, mas se você quiser complementar com outra cor de mostrador, acho que esses relógios ajudam nisso. Devido ao novo tom verde azulado, considero o mostrador preto bonito, mas esse verde azulado se destaca. É uma novidade que valoriza a linha Alpinist. Fora isso, você pode perceber que acabará repetindo o que já tem, então talvez não compense. Resumindo, não há uma escolha ruim com a nova série Alpinist. E tudo isso só torna ainda mais difícil a tarefa de descobrir qual é o Alpinist certo para mim. Mas tudo bem, pessoal. Esse foi o olhar sobre a nova série Alpinist. O que vocês acham dessas novas adições à linha Alpinist? Vocês gostam deles em comparação com o 121? Vocês não gostam tanto assim? Deixem um comentário aqui embaixo. Se você também é alguém que já conseguiu pegar uma dessas, e eu sei que tem muita gente por aí que já conseguiu, adoraria ver alguns relatos de quem possui. Compartilhem suas histórias aí nos comentários. Especialmente se você era alguém que tinha o SPB 121 ou outros modelos Alpinist, e agora passou para essas versões mais novas. Isso seria muito útil, eu sei, para as pessoas que estão aí procurando outras opiniões sobre isso. Se esse vídeo foi útil, se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Eu realmente agradeço. Além disso, confira tedbaldassarre.com, revendedor totalmente autorizado de todas as marcas que oferecemos. São mais de 35 marcas. Toda compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Além disso, se você quiser nos apoiar aqui com o conteúdo, a melhor maneira de fazer isso, além de assistir, o que todos nós também agradecemos, mas a forma como realmente conseguimos continuar fazendo o que fazemos aqui no dia a dia, como negócios, é vendendo relógios. Então, se você está procurando um relógio, adoraríamos ter você como cliente, porque isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.